gorila das montanhas, versus orangotango. Quem leva a melhor em um combate? Um gorila das montanhas, mais conhecido como silverback gorila, é um macho experiente que lidera um grupo de outros gorilas na natureza. Ele recebe esse nome devido às manchas prateadas em suas costas e é responsável pela segurança de seu grupo. Um grupo de gorilas, também chamado de bando, pode conter de 5 a 30 gorilas. O gorila das montanhas decide para onde o bando viajará, onde procurará comida, onde descansará e onde dormirá à noite. Seja bem-vindo ao Safari Sombrio. Hoje mergulharemos na batalha épica entre o gorila e o orangotango. Se você gosta do nosso conteúdo, considere em se inscrever, pois apenas 2% dos nossos espectadores são inscritos. Não se esqueça de deixar o seu like e vamos embarcar nessa incrível jornada. Orangotangos são grandes macacos, em uma classificação que inclui gorilas, chimpanzés, bonobos e humanos. Eles são os únicos grandes macacos encontrados na Ásia. Os orangotangos também são os maiores mamíferos arborícolas do mundo, o que significa que são os maiores mamíferos com a capacidade de viver em árvores. Os orangotangos estão em perigo de se extinguirem em algumas partes da Ásia. Tamanho e descrição. Os gorilas das montanhas são muito grandes. Quando estão de pé, têm entre 1,5 m e 2 metros de altura e pesam até 160 kg. As fêmeas geralmente não são mais altas do que 1,5 m e pesam até 90 kg. As orelhas do gorila das montanhas parecem pequenas para a cabeça. Os machos têm uma grande crista óssea no topo de suas cabeças e costas, o que ajuda a sustentar seus músculos da mandíbula e dentes. A crista óssea dá às suas cabeças uma forma cônica. As fêmeas têm a mesma crista, mas ela não é tão pronunciada quanto nos machos. Os gorilas das montanhas também são muito peludos. Eles são os mais peludos de todas as espécies de gorilas. Seus pelos são longos e espessos e ajudam a isolá-los em grandes altitudes. Os gorilas das montanhas adquirem suas manchas prateadas por volta dos 12 anos de idade. Os machos mais jovens, que ainda não têm as manchas prateadas, são chamados de blackbacks. Os orangotangos são cobertos por pelos vermelhos ou alaranjados, exceto por seus rostos nus. Seus braços são mais longos do que suas pernas arqueadas, e suas mãos são muito parecidas com as mãos humanas. Como os orangotangos passam a maior parte do tempo nas árvores, seus braços, dedos das mãos e dedos dos pés são longos e bastante úteis quando se balançam de um galho para outro. O comprimento dos braços de um orangotango é maior do que sua altura. O comprimento dos braços de um macho pode chegar a 2 metros de ponta a ponta dos dedos. Eles também têm almofadas nas bochechas, chamadas flanges, que formam meias circunferências rígidas dos lados de seus rostos. Um macho sem flanges ainda pode se tornar um macho com flanges, mas os cientistas não têm certeza do motivo ou de como isso ocorre. Ambos os machos, sem ou com flanges, podem procriar. Em média, as fêmeas de orangotango têm aproximadamente 1,20 m de altura, enquanto os machos medem cerca de 1,36 m de altura. As fêmeas pesam em média cerca de 37 kg e os machos têm uma média de cerca de 87 kg. Área e habitat. Os gorilas habitam principalmente ambientes de floresta tropical. No entanto, a quantidade de chuva que varia consideravelmente nos trópicos e é um fator importante na definição do tipo de vegetação que crescerá nessas áreas. O gorila das terras baixas ocidentais habita as florestas tropicais dos Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Congo e Guiné Equatorial na África Ocidental. O gorila das terras baixas orientais habita as florestas tropicais do leste da República Democrática do Congo. O gorila da montanha habita as florestas tropicais de grande altitude do Zaire, Ruanda e Uganda ao redor dos vulcões Virunga. Os orangotangos são encontrados na Indonésia, nas ilhas de Sumatra e Bornéu. Os orangotangos preferem habitats próximos a cursos d'água e áreas de baixa altitude, devido à sua alta dependência de frutas. Biólogos descreveram seus habitats como florestas tropicais de difícil acesso, frequentemente inundadas e infestadas de sanguessugas. As ilhas de Bornéu e Sumatra possuem vastas cordilheiras, e os orangotangos raramente são avistados em altitudes superiores a 500 metros. Em Sumatra, os orangotangos são exclusivamente arborícolas devido à presença de grandes predadores, como tigres e leopardos, que patrulham o solo da floresta. Bornéu tem menos grandes predadores, permitindo que os machos se desloquem em terra e se alimentem no chão, enquanto as fêmeas permanecem nas árvores devido ao seu menor tamanho. Dieta.
Na natureza, a dieta de um gorila é semelhante à de um chimpanzé, mas esses gorilas consomem frutas maiores, folhas maduras e caules. A dieta dos gorilas inclui partes de pelo menos 97 espécies de plantas, bem como invertebrados, como térmitas e formigas. Os machos adultos gorilas consomem cerca de 25 a 30 kg de comida por dia, enquanto as fêmeas adultas consomem cerca de 2/3 desse montante. Um orangotango geralmente passa cerca de metade do seu dia procurando comida. Eles são principalmente frutívoros, o que significa que geralmente preferem se alimentar de frutas da floresta sempre que estão disponíveis. No entanto, quando a floresta tem poucas frutas, eles aumentam a quantidade de folhas, cascas, polpas e insetos em suas dietas. Como espécie, os orangotangos são conhecidos por terem consumido cerca de 400 espécies de plantas diferentes. Isso também ajuda a explicar por que eles desenvolveram tanta inteligência, já que memorizam um mapa incrivelmente detalhado da floresta e documentam onde e quando certas árvores frutificam ao longo do ano em suas vastas áreas de vida. Comportamento. Apesar de seu tamanho e força formidáveis, os gorilas das montanhas são bastante gentis e até tímidos. Eles são animais sociais, mas apenas dentro de seus próprios bandos. Eles mostram afeto uns para os outros, frequentemente abraçando-se e brincando, muito parecido com os humanos. Além disso, como os humanos, os gorilas das montanhas riem e até atiram coisas quando ficam com raiva. Embora sejam tipicamente pacíficos, machos jovens de outros bandos podem desafiar um gorila das montanhas. Para afastar gorilas indesejados, o gorila das montanhas bate no peito com as mãos em concha, grita e mostra os dentes, e ataca o intruso. Os orangotangos são geralmente pacíficos e deliberados, e em cativeiro mostraram considerável engenhosidade e persistência, especialmente na manipulação de objetos mecânicos. Eles demonstraram habilidades cognitivas como raciocínio causal e lógico, reconhecimento de si mesmos no espelho, engano, comunicação simbólica, previsão e produção e uso de ferramentas. Os machos adultos são os mais solitários, envolvendo-se em ameaças ao encontrar outros machos. Eles só se juntam às fêmeas para fins reprodutivos. Incomum entre os primatas, os orangotangos são principalmente solitários, ou seja, vivem sozinhos. Quem venceria em uma luta, um gorila ou um orangotango? Tanto os orangotangos quanto os gorilas são várias vezes mais fortes, peso por peso, do que os humanos. Esses dois membros da família dos grandes macacos vivem em partes totalmente diferentes do mundo e nunca se cruzam em seus ambientes naturais. Portanto, como realmente não temos uma maneira precisa de responder a essa pergunta, temos que fazer uma estimativa. Supondo que seja um gorila macho adulto contra um orangotango macho adulto, tenho que escolher o gorila. Os orangotangos são animais solitários e transitórios que usam principalmente seus braços longos e poderosos para a locomoção. Eles geralmente evitam lutar e não têm os grandes dentes e mandíbulas do gorila. Seus corpos também têm proporções inadequadas para movimento terrestre e preferem evitar outros animais em vez de lutar diretamente. Sua habilidade de escalada é muito mais eficaz do que simplesmente enfrentar predadores. Os gorilas, por outro lado, são animais sociais que estabelecem domínio por meio de força física não letal. Eles podem ser razoavelmente comparados com jogadores de futebol do mundo animal. Embora seus jogos geralmente não causem danos duradouros, eles não são estranhos ao contato físico. Seus corpos são muito melhores proporcionalmente para o movimento terrestre e a luta. Um gorila macho adulto também teria uma vantagem de tamanho sobre um orangotango. Eles são simplesmente melhor construídos para lutar. Espero que tenha aproveitado essa fascinante comparação entre gorilas e orangotangos. Se você curtiu o tema e quer mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deixe aqui nos comentários qual você acha que ganharia esta luta. Estamos curiosos em saber a sua opinião. Fique ligado nos próximos vídeos e até a próxima.